Shabbat Shalom. Hoje a congregação está com menos número de pessoas, né? Deve ser por causa daquela tempestade que caiu no dia de ontem. Nós temos que agradecer a Hashem, que a casa do Eterno ela foi protegida, não houve perda material, apesar da água ocupar os seus lugares, ela invade, né? Independente de ser aqui ou outro local. Mas não houve perda física, não houve prejuízo para a casa. O Eterno tem protegido essa casa das entradas e as saídas, e principalmente as fronteiras da casa, ao qual nós estamos orando diariamente, que o Eterno venha proteger as nossas fronteiras, que são os nossos muros. Então, nós só temos que agradecer ao Eterno, para que Ele continue a proteger, tanto fisicamente quanto espiritualmente, a cada um de nós, para que o nome dEle continue sendo consagrado e sendo estabelecido em nossas vidas. Nós queremos mandar um recado para Neuzimar e o Thomas. O Thomas é o esposo da Neuzimar. Ele perdeu a mãe semana passada, né? E nós não tivemos a oportunidade de falar publicamente, e hoje nós temos. E falar que nós estamos orando para que o Eterno venha confortar a família, o coração do Thomas, para que ele possa manter-se de pé, sabendo que nós precisamos dar continuidade a toda boa obra a qual o Eterno tem confiado a nós. Assim nós oramos também pelos nossos herdeiros, aqueles que vão assumir toda a posição que nós assumimos hoje na casa, no serviço da casa. Amém? Nós estamos na 21ª porção já do ciclo de estudo da Torá, deste ciclo, né, a Parashá Kitzá. Nós já estamos caminhando, nós já se erguemos, agora nós precisamos caminhar para a Pessa. A Larissa já anunciou que o coral e todos os músicos já estão se preparando, e nós também precisamos nos preparar. A casa se prepara, todo como sempre, mas nós individualmente também precisamos nos separar e nos preparar. Amém? Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós queremos agradecer a Ti por todo o benefício que o Senhor tem concedido a nós. Nós queremos tomar o cálice da salvação e invocar o nome daquele que estabelece todas essas coisas para nós. Seja conosco, seja com os nossos irmãos que não puderam estar nessa manhã conosco. Visita e penetra em suas casas, para que o mesmo benefício que o Senhor tem dado a nós, eles também possam receber. Porque nós entendemos que Tu és um Elohim de perto, mas também um Elohim de longe. Portanto, alcança vidas que precisam ser alcançadas. Dê a cada um de nós, ó Pai, o conforto e o livramento. Dê a cada um de nós a cura, a libertação e o que mais nós almejamos, que é a salvação. Porque a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Eterno. Por isso que nós clamamos a Ti, para que nós possamos caminhar para a Pessa, almejando esta santidade, para um encontro contigo, um encontro no momento sagrado e solene diante da Tua presença, para que nós possamos ser cumpridores de Torá. Por isso que diariamente nós nos colocamos e nos apresentamos diante de Ti, tanto em Shaharit, quanto na Mirá, no Arvit. Nós clamamos a Ti, que o Senhor se faça presente, conduza esta casa até Ti, Pai. E assim nós oramos em nome do Teu Filho Yeshua, o Messias. Amém. A porção, a 21ª Parashá, né, Kitzá, então levarás. Literalmente, o contexto hebraico diz, quando ergueres, e faz um erguer dos filhos de Israel diante de Hashem. É uma posição elevada e elevadíssima, quando Hashem chama os teus filhos e eleva diante dele através da sua presença, a presença de Adonai na sua morada. Mas a porção anterior, Tetzaveh, ela encerra, é bem interessante isso aqui, porque Tetzaveh ordene, ela tem sua finalização aqui no capítulo 10 de Êxodo, capítulo 30. Vai lá no versículo 10. É o último versículo da porção Tetzaveh, que nos faz adentrar a porção Kitzá.
são porções que vão sendo complementadas umas a outras, elas não andam sozinhas. Então é uma porção completando a outra. Aqui no verso 10 do capítulo 30 do livro de Êxodo, Shemot, você vai ver aqui que tem uma previsão, já uma lei, é uma norma aqui, de uma limpeza anual. Por isso que eu comecei lembrando que nós vamos caminhando já para a celebração de Pêssah, e todos os nossos esforços vai passar por Purim até chegar Pêssah, porque é uma previsão já, uma norma estabelecida na Torá, que existe uma limpeza anual. Porque você vai ver aqui na leitura que depois de um longo período de sacrifício ali no Mishkan, no altar, Arão, o sumo sacerdote, vai precisar desfaltar o altar. Ele vai precisar ali purificar o interior, tanto do santuário, como também ali da morada de Hashem, que é o meu e o seu coração. Olha no verso 30 na sua Bíblia, do capítulo 30. O verso 10 diz: uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue da oferta pelo pecado, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Eterno. Então aqui você vê, para que a casa e a morada esteja apta e pronta. Ele diz assim, olha, a oferta pelo pecado fará expiação, ele pelas vossas gerações. Por quê? Porque a casa precisa estar apta, precisa estar pronta, e exclusivamente para o serviço a Elohim, a Adonai. Você vai ver que esse regulamento aqui, essa legislação aqui do capítulo 30, verso 10, ela tem toda uma regulamentação no decreto lá em Levítico capítulo 16. Vai lá para você ver isso. A aplicação desse versículo 10 aqui, ele vai ser regulamentado aqui em Levítico capítulo 16. Vai lá que você, por que Levítico? Nós vamos consultar e ir a Levítico várias vezes, porque Levítico diz, sede santo, porque eu, teu Elohim, sou santo. Porque nós precisamos alcançar o nível de santidade para nos apresentarmos a Hashem, a Elohim. É isso que Tzá forja a mim e a você quando ele conclui ali os utensílios do Mishkan. No Levítico capítulo 16, você vai observar, vai lá no verso 16, por favor. Você vai ver que o decreto vai regulamentar Êxodo 30, verso 10, que nós acabamos de ler. O versículo 16 do capítulo 16 do livro do Êxodo, do Levítico, diz assim, olha: assim fará expiação pelo santíssimo lugar, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldias. Então, os Bnei Israel, todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, de manhã, de tarde, no final da tarde, vem trazendo as suas ofertas, os seus sacrifícios, e ali toda a movimentação do altar vai se preparando. Chega o momento que ele vai precisar de ser purificado, por isso que vai ter esse decreto. Assim fará expiação pelo santíssimo lugar, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldias. Segundo todos os seus pecados, procederá da mesma forma para com a tenda da congregação que está entre eles, no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação, desde quando ele entrar, ele quem? O sumo sacerdote, para fazer propiciação do santíssimo lugar, até sair, tendo feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Olha o serviço completo e complexo do sumo sacerdote. Ele vai ter que se apresentar por ele, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Por isso que semana passada se falou-se que é um serviço público, é um serviço de utilidade
pública. Em outra versão diz assim: ele absorve quem? O sumo sacerdote, no santuário, das contaminações dos Bnei Israel, de suas carências e de todas as suas faltas, que você e eu diariamente venhamos aqui diante de Hashem e as colocamos as nossas carências, as nossas faltas, os nossos desejos, os nossos impropérios que nós carregamos em nós, tudo nós expomos diante de Hashem. Ele fará assim para a tenda do encontro, que reside com eles no meio da sua contaminação. A casa reside aqui, no meio da sua contaminação, onde eles residem. Verso 17: nenhum humano, diz o texto, ficará na tenda do encontro, em sua vinda, para absorver no santuário até a sua saída. Ele absorve para ele, para a sua casa, para toda a Assembleia de Israel. Está vendo? É um serviço público. Continue a leitura. Verso 18: ele sai para o altar que está diante de Adonai. Ele o absolve, pega sangue do bezerro, o sangue do bode, coloca-os nos chifres do altar ao redor. Ele asperge aí com o dedo 7 vezes. Ele purifica e consagra. Ele torna o ambiente apto para um serviço a Adonai, e o ambiente se torna-se exclusivo para o serviço de Adonai. Por isso que ele fala: purifica e consagra. Purificar é uma coisa, consagrar é outra. Purificar é tornar um ambiente apto ao serviço a Adonai. É tornar um ambiente santificado, porque Adonai vai comparecer. E o serviço, ele é exclusivo a Adonai, ele é consagrado a Adonai, ele pertence a Adonai. Aí traz a minha memória, e a sua também, quando semana passada nós entendemos que o serviço não pode ter a minha nem a sua personalidade. Não pode ter nem a minha e nem a sua personalidade, mas ele tem um rito próprio. Por isso que há uma legislação, e Adonai imediatamente dá um decreto regulamentando toda essa legislação, para que eu e você não venhamos criar nada, porque tudo foi já estabelecido pela Torá. Ele diz assim, o verso 19: ele asperge aí com o dedo 7 vezes, ele purifica e consagra, longe das contaminações dos Bnei Israel. O altar consagra-se, encontra-se puro agora e consagrado, isso é, limpo para o uso cerimonial e de uso exclusivo no santuário. Interessante que Paulo escreve um tratado a esse respeito sobre Yeshua como desfaltador do altar em perfeição, diz o texto. Yeshua como desfaltador do altar em perfeição. Ele se apresenta como um sumo sacerdote, não segundo a casa de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o texto. Vai lá para você ver isso em Hebreus capítulo 9. Hebreus, na Brit Hadashah, no capítulo 9, Paulo escreve esse tratado aqui, mas nós não vamos ler ele todo. Vai no verso 22, vamos para o verso 22 ao 25. Começar do 21? Baruch Hashem, Léo. Ok. Ah, sim, é verdade, ele espargiu. Aqui no verso 21 de Hebreus capítulo 9, ele diz assim, olha: semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Você vê aí que é a mesma postura do sumo sacerdote, segundo a ordem levítica. Verso 22. Quase todas as coisas, segundo a Torá, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purifiquem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Pois o Mashiach não entrou em santuário feito por mãos,
figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Elohim. Ele é o nosso desfaltador. Olha só. Nem também entrou para se oferecer a si mesmos, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra, para si, para a sua casa. Lembra? De que ano em ano, no Santo dos Santos, com sangue alheio. De outra forma, vamos continuar, né? De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Eu vejo que a questão do altar está resolvida, né, Léo? Existe já uma ordenança estabelecida para desfaltar o altar físico e o altar espiritual, tanto na Torá como por Yeshua. A questão do altar, creio que ela foi resolvida aqui na Torá para aplicação. Porém, a tratativa para com o homem é pós desfaltar o altar. Parece, Leonardo, no meu entender, dona Regina, que quando o sumo sacerdote se apresenta ano a ano e desfalta o altar, e Yeshua vem no tratado aqui escrito por Paulo e desfalta o altar, parece que tudo já foi resolvido. Está tudo tranquilo. Não há mais esforço da minha parte nem da sua parte. Não, não. A Torá não trata assim. O hebreu, Paulo aqui em Hebreus também não tem essa mesma tratativa que eu falei. Porque a tratativa com o homem agora é pós desfaltar o altar. É isso que trata Kitsá. E depois do altar desfaltado. Olha aqui em Hebreus mesmo. Você está em Hebreus? Olha ali no verso 19 do capítulo 10. Só para você ver isso. Ali no capítulo 10, verso 19, continua da seguinte forma. Olha só a leitura. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Yeshua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Elohim, cheguemo-nos com o coração em plena certeza de adesão, que é a fé, emuná, tendo o coração que purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então a questão do altar possa estar resolvido? Sim. Na presença de um sumo sacerdote como Yeshua, no nível de sacerdote que ele é. Mas a questão continua para mim e para você pós o desfaltar o altar. Olha só aquele verso 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras, as boas práticas de boas obras. Para que você não fique deitado no seu descanso, achando que tudo está resolvido. E não está. Olha aqui, ó. Não está. Verso 25. Não deixamos de congregarmos, pois é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o encontro com Hashem, com Adonai, cujo seu coração precisa estar limpo e lavado com água, a água que provém da Torá. Verso 27 diz, mas certa expectação, verso 26, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, depois de você ver o sumo sacerdote, o esforço de desfaltar o altar por si, pela sua família e por toda a casa, o sumo sacerdote físico ali em Levítico, ele diz assim, se voluntariamente continuarmos no pecado, eu lembrei aqui que nós estávamos conversando semana passada, falando sobre, lá com os internos, sobre essa questão de iniquidade. É isso aqui, iniquidade. Você continua no pecado. Isso aqui é iniquidade. Você sabe que é pecado, mas você continua, você mantém-se ali no pecado.
Isso é iniquidade. Ele fala assim, se você voluntariamente continuar, nós voluntariamente continuarmos no pecado, depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício mais pelo pecado, mas certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a Torá de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Você vai ver aqui que existe aquele que é consagrado, Leonardo, que tem um termo chamado herém. O herém, ele é consagrado, ele é interditado, ele é proibido de qualquer uso, mas dependendo do herém, ele é morto para que o pecado não retorne. Há 2 condições dele que não vamos chegar daqui a pouco nele. Eu lembrei muito da senhora, a senhora sempre cita, né? Aquele que pegou a capa babilônica, ele se torna um herém. Ele vai ser morto porque ele tocou naquilo que não é permitido. Ele vai ser queimado junto com esse. Fala no. Ali no caso de Acã, além dele tocar em algo que Adonai tinha proibido que se tocasse, e ele o fez em desobediência, Israel vai à guerra logo em seguida contra Ai. Isso. Quantas vidas morreram em campo de batalha? Nós vamos ele tem o pecado dele. Quando Josué descobre que há alguma coisa na tenda, Josué diz, dai glória a Deus, meu filho. Porque ele iria confessar o seu pecado. E morrer. Mas ele vai morrer. Vai morrer. Porque ele não vai viver, que vidas e vidas morreram por causa de uma inconsequência dele. Inconsequência. De tocar em algo que Adonai proibiu. Porque voluntariamente continuou habitando no pecado aqui, ó. Continuou. Mas certa, o que espera? Eu estou seguro, eu sou judeu. Eu sou descendente dos Corém. Eu tenho de Arão. Eu tenho descendência judaica. Isso aí não basta. Estou dentro das bênçãos. Exatamente, e isso as não maldições basta. Que contém. Se vai continuar na iniquidade. Não é verdade? Exatamente. Mas se você manter-se nessa posição, só resta uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. As etapas pós desfaltar o altar será na tratativa do homem que se apresenta a Adonai, porque ele vai compor, ele vai se integrar, o homem, com a oferta e com o santuário, que nós aprendemos semana passada. Eu vim trazendo isso na minha mente, porque o homem vai compor a oferta, o ofertante, e o ministrante que vai receber a oferta, a própria oferta e o santuário. Isso tudo vai compor o sagrado. Tudo isso. Então a tratativa será após o homem. Volta lá na Torá para você ver, na Parashá Kitsa. Léo, só um minutinho. Fica à vontade. Você veja aqui. Quer que volta lá no texto? Sim, porque a gente tem que olhar no texto de Hebreus 10 que você está. Volta lá, irmãos. Olha aqui, olha. Ele diz aqui no versículo 28, todo aquele que quebrava a Torá de Moisés morria sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Elohim. Amém. Esse filho é Yeshua. Por isso que quando você hoje, nos nossos dias, deseja seguir uma tradição e uma religião, você então nega Yeshua para você fazer parte desta religião, dessa tradição. Você traiu Yeshua. Você foi desleal para com seu irmão. Para com aquele sacerdote. Yeshua diz, já não vos chamo amigos mais, mas irmãos. Você trai o irmão. Você é desleal para com ele. Você entrou para caminhos muito graves. Muito graves. Olha aqui. Vamos continuar pisar então. o filho de Elohim e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Eterno julgará o seu povo. Ele deixa apenas um hiato de tempo, Adonai.
para nos julgar. Para nos julgar. O que é um hiato? Um hiato é uma fenda, é uma abertura na terra, é uma abertura que ela só vai se unir com o julgamento de Adonai. Amém. Pensa numa estrada onde houve uma interrupção nela e você não pode passar. A senhora sabia que a fronteira é considerada um hiato? É? Porque é uma fenda que se faz para separar. Está separado. Você está separado, sem comunhão com Adonai. Porque você traiu o seu irmão. Yeshua. E aqui está dizendo, olha aqui, ó. Minha vingança eu retribuirei. Ele esperará o tempo exato. Adonai esperará o tempo exato para o julgamento. Essa fenda permanece aberta, mas ela vai ter que fechar. Mas com o julgamento de Hashem. O verso 31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Elohim vivo. Do Elohim vivo. A porção Kitzá, ela inicia muito bom isso aqui, gente. Essa leitura desse tratado, depois você lê com calma em casa, capítulo 10, 9 e 10 de Hebreus, você vai ver esse tratado aqui do desfaltar o altar e o compromisso que o homem tem pós o desfalto do altar. A Parashá Kitzá inicia mencionando aqui o primeiro dos 3 recenseamentos que Moshe faz aos Bnei Israel, longo de toda a passagem do deserto. Esse é o primeiro. Lá no livro de Números você vai encontrar os outros 2. A expressão Kitzá, vai lá para você ver, em Êxodo capítulo 30. Quando ergueres, vem do termo nassá, que significa erguer, e se refere aqui, esse erguido, numa elevação dos cabeças dos filhos de Israel, cuja a finalidade é contá-los. Por isso que a pastora foi em cima, quando ela diz assim, não, eu sou descendente de Corém, eu sou um hebreu legítimo, estou isento de todas as coisas. Olha aqui, olha como a carga e o peso precisa ser cumprido, cuja finalidade dessa elevação de contá-los tem uma finalidade. A palavra então hebraica nassá, cuja também é uma expressão de receber. Então Adonai deseja receber o total dos seus filhos e contá-los os ciclos. Os ciclos aqui é ciclo com S. Existe ciclo com C que vai falar de tempo. Ciclo de tempo. Um ciclo a outro ciclo. Então nós estamos falando de tempo. Aqui o ciclo é uma expressão monetária. É isso que vai trazer Kitzá. É um recurso monetário de mei shekel. É um recurso dentro do santuário de santificação. Se você vai ver que Moisés não é um homem de 6 milhões de dólares. Moisés é um homem de mei shekel. É porque ele traz sobre ele a medida do santuário. Para que você, filho de Corém, não se eleve achando que você custa milhões, mas você custa mei shekel. Você e eu precisamos entender esse mei shekel. Essa expressão monetária de santidade, porque faz parte dos pesos e medidas do templo que a pastora Sandra, semana passada, citou para mim e para você aqui, de Ezequiel ali, contando média aqui, não é isso? Média aqui, pesa aqui, pesa aqui, é a medida do santuário. Mei shekel é a medida, é a expressão monetária do santuário. Então, quando ele fala aqui, quando ergueres os cabeças dos Bnei Israel, dos filhos de Israel, a expressão aqui é recebê-los, o total dos seus filhos, para contá-los em ciclos. E assim Adonai saberá o seu número. Todo aquele que se apresentar em santidade, ele vai reconhecer como seu filho. Não é porque eu tenho descendência, Leonardo, de judaica legítima. Não é só isso. Não é só isso. Mas é uma expressão monetária. Você vai ver aqui, que aqui tem um rito expiatório. Vai ler para você ver a leitura ali. Capítulo 11, verso 11, capítulo 30. Disse mais o Eterno a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel,
cada um deles dará ao Eterno o resgate da sua alma. No original fala do seu ser. Quando o contares, para que não haja entre eles praga alguma quando o arrolares. Isto dará a todo aquele que passar ao arrolamento, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Está vendo? Esse ciclo é de 20 gueras. A metade de um ciclo é oferta ao Eterno. Todo aquele que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, porque já está apto ao serviço da casa, todo aquele que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta ao Eterno. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos de meio ciclo. Quando derem oferta ao Eterno para fazeres expiação por vossas almas, tomarás o dinheiro da expiação dos Bene Israel e darás ao serviço da casa da congregação, da tenda da congregação. Será para memória aos filhos de Israel diante do Eterno, para fazer expiação por vossas almas. Olha que interessante, será por memorial, para que a descendência não venha esquecer desse ciclo do santuário. Isto é uma posição de honra aqui, elevadíssima na composição da morada de Hashem. Porém, essa elevação, essa estatura, obedece a pesos e medidas do santuário. É elevado, Baruch Hashem, é uma posição elevada, mas tem que obedecer aos pesos e medidas do santuário. Existe, então, pastora, um parâmetro de santidade. Existe um parâmetro de santidade. Para mim e para você é fácil de encontrar. Yeshua, o Messias, aquele que você não pode ter inimizade, aquele que você não vai desonrá-lo, que ela acabou de nos ensinar aqui. Aquele amigo que você precisa manter. Irmão, não sou amigo, sou irmão. Bom isso aí. Fala, meu querido. Está esperando sua manifestação. Essa posição honrosa que você fala do shekel pode parecer contraditória pelo baixo valor monetário que ele tem. Falar, mas ela é honrosa exatamente porque ela esfrega na cara do ofertante que nada do que ele tem valor para Adonai. Baruch Hashem. Quando ele diz aqui que o rico e o pobre darão o mesmo, mesma coisa. Se nós deixássemos a critério da doação personalizada de cada um, eu poderia trazer um carro e o Mateus poderia trazer um apartamento. Eu poderia me sentir inferiorizado pelo carro e o Mateus enaltecido pelo apartamento. Então, nada do que nós trazemos para essa oferta tem valor a Adonai. A única coisa em comum que há de valor na oferta é a vida humana. Por isso que ela tem valor de expiação. E se eu estiver errado, vocês me corrijam, não há expiação sem derramamento de sangue. Uma coisa é a purificação, mas expiação, todos os ritos da Torá vão envolver um ato. Aqui há um rito expiatório. Por que a gente consegue entender isso de forma clara? Porque você saltou lá no capítulo 16 do Levítico para falar que era ali o Yom Kippur, a cerimônia expiatória anual, por causa daquilo que nós trazemos de impureza para a casa de Adonai. Qual é aquela paraxá? Ahare Mot, depois da morte. O que é a morte de quem? De dois que, após santificado e preparado o altar, invadem com as suas impurezas a santidade de Adonai e morrem. Isso é só para abrir uma lacuna aí, que na porção Kitzá você vai encontrar essa movimentação ali no capítulo 34. Perfeito. É a mesma porque nós estamos diante de uma parte da Torá que é atemporal. Por isso que você saltou de forma muito pertinente a Parashá Haremot. Então, dentro desse aspecto, a primeira aprendizagem do homem é: eu não tenho nada de valor para oferecer que não seja a minha vida. Então, bota todo mundo apertadinho numa situação muito delicada. Muito apertada. Aí, a dificuldade, Leomar, é nós fazermos a transposição do entendimento entre isso que você acabou de dizer, guiado por pesos e medidas. Porque se nós não entendermos que o serviço que nós oferecemos aqui dentro
tem o valor de meio shekel para Adonai, eu só vou pensar os serviços que eu considero nobres. Aí está o problema. Isso. Se nós não entendemos o shekel como meio de nos mostrar que todo serviço é equivalente dentro da casa de Adonai, quando eu chegar aqui, eu vou ver os meus irmãos com a cara no chão, fazendo um serviço de limpeza, que não é nobre. Mas eu quero a posição de Kohen. Eu quero aparecer na hora de ler a Torá. Eu quero comparecer na hora de tocar o shofar. Eu quero aparecer num momento que eu, dentro da minha relativa concepção, considero nobre. Isso significa que nós não entendemos nada do meio shekel e desse arrolamento. Quando eu não entender que para Adonai o valor do que limpa o chão é o mesmo valor do que o que ministra diante da arca sagrada, essa equivalência do meio shekel, nós não entendemos nada. Porque eu só quero aquilo que nos meus olhos é nobre diante de Adonai. Porque aí você se eleva. Exatamente. Não aí Adonai, eu personalizo o que eu quero entregar a Adonai. Mas eu não aceito ser corrigido para que, ao eu estar diante da arca, eu também vou estar com a cara no chão, com o esfregão na mão, lavando. É essa dificuldade que as pessoas têm de entender o que é a Torá de Moisés. Porque ficam presos ao rito. Aí o Salmo 50 vira para você e para mim e fala assim: bebo eu o sangue de touros, como eu a carne dos touros e bebo o sangue dos bodes? Minha é toda a terra. Agora oferece a Elohim sacrifício de louvor, paga a Adonai os teus votos e me invoca no dia da angústia. Aí ele bota todo mundo igual, porque o rito, ele tem o seu valor, mas não é ele que mede este valor. Não é. O que vai medir é o interior do coração do homem, ajustado aos pesos e medidas que você vai nos ensinar aí agora, que você colocou no shekel. É isso aí, ó, que é o pós-desfaltar o altar. É esse encontro que você precisa ter pós o desfaltar o altar. Porque quando nós chegarmos em Pêssah, o altar deve já estar desfaltado. Vamos descer as águas antes. Tem todo um processo que nós iniciamos na casa. E que você precisa seguir esse rito. O rito não é da casa. O rito é da Torá. A casa o toma para cumprimento de mandamento que precisa cumprir. Por isso que a preocupação minha e sua, porque a questão do altar, fica tranquilo. Yeshua, o sumo sacerdote, já fez tudo com perfeição. Mas precisa nós chegarmos a essa condição. Olha só, por quê? Porque toda essa medida que nós vamos concluir aqui, com a leitura do Mishkan, os dois arquitetos aqui, ó, no capítulo 31, Bezalel e Eliabe, eles vão fazer exatamente nessas medidas, porque eles vão seguir rigorosamente o rito. Olha o verso 11, eu vou ler em outra versão para você ver, desse mesmo capítulo que eu acabei de ler, capítulo 30. Adonai fala a Moisés dizendo: sim, portarás a cabeça dos Benei Israel em seus recenseamentos. Cada homem dará o seu resgate do seu ser. Ele vai exigir de você um comportamento primeiro individual. A Adonai, quando os recensear. Não haverá contra eles flagelo quando os recensear. Quando você for contado em santidade, não haverá flagelo sobre você. Darão isso a todos que passam pelo recenseamento. Metade de um ciclo, em ciclo do santuário. 20 gueras ao ciclo, uma metade de um ciclo como contribuição para Adonai. Quem passa pelo recenseamento a partir de 20 anos acima, dará contribuição a Adonai. O rico não multiplicarás, é o que o Leonardo se falou aqui. O mesquinho não diminuirás a metade de ciclo para dar contribuição a Adonai, para absorver os vossos seres. Então você não vai estar nem sobre o soberbo que vai multiplicar a oferta, nem vai ser mesquinho em dar menos, mas você vai dar aquilo que Adonai estabelecer para absorver a mim e a você, os nossos seres. A metodologia aqui, utilizada por Hashem para a contagem do povo, se dava por um ato de remissão, cuja expressão monetária é o meio shekel. Está vendo? É uma metodologia, um ato de remissão. Remissão, no hebraico, é shemitah. O uso faz referência
a redução ou cancelamento de dívidas. Mas aqui no santuário vai fazer referência à remoção do pecado ou da contaminação. Então, quando eu estiver presente, não haverá sobre mim flagelo quando ele contar comigo. Por quê? Porque eu vou estar isento, foi cancelado, foi anulado o pecado que havia em mim. Porque lá, quando eu estava observando essa questão de que eu preciso me apresentar como meio shekel, numa expressão monetária de santidade, você precisa ir comigo, vai lá e quando João Batista, ele vai se apresentar, ele vai falar de Yeshua. Vai lá você ver, porque Yeshua é aquele que vem remir os pecados. E João, o Batista, para nós o João e Messor, ele vai dar essa contribuição de meio shekel. Está vendo como os homens da Bíblia, aqueles que andam, em João, né, capítulo 1, verso 29, só para nós termos essa questão clara em mim e você. Eu estou fazendo as leituras como se eu estivesse fazendo para mim, por isso que eu anotei aqui, tá? Para eu também ter essa compreensão. 1 João, no capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, João 1. João, capítulo 1. Então, depois nós vamos 1 João, já que Leonardo citou. João, capítulo 1, verso 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Yeshua que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Ele está falando dessa shemitah, de uma remissão. Ele olha o Messias e ele identifica que ali há remissão. Olha só que bonito isso aqui de João, o Messor. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era o primeiro do que eu. Após desfaltar o altar, você tem a medida padrão de santidade, ele está falando. Yeshua, aqui ó, verso 32, então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Então, eu não o conhecia, mas o que me mandou imergir com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer, vai vir e vai permanecer, está vendo? O Espírito, esse é o que imerge com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é filho de Elohim. Esse aqui é irmão de Yeshua. Não é amigo, né? É irmão de Yeshua. Porque ele consegue, só em ver ele consegue que o Espírito está nele e permanece nele. Então ele vê aqui a remissão se aproximando. Olha que bonito isso. Depois de desfaltar ao altar, você tem uma medida padrão que se chama Yeshua HaMashiach. Ele vem, ele disse. Eu vi aquele ao qual eu citei, ao qual eu falei, ao qual o Espírito me ensinou. Agora você vai nas cartas, como o Léo citou aqui, 1 João, capítulo 3. Olha só a minha questão e a sua questão, como está em alto risco. A lição está fácil. Sempre quis falar isso. Ela sempre fala, né? A lição está fácil. Para mim não é assim, não. É difícil. É difícil, mas Baruch Hashem. Diz assim no capítulo 3 de 1 João. Olha o verso 4, diz assim. Não, vamos no verso 2, para a gente ter um entendimento. Amados, agora somos filhos de Elohim, e ainda não se manifestou que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, o padrão de santidade, o Mei Shekel. Porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você vai ter que, e eu também, seguir esse padrão aqui de pureza, de santidade. Todo aquele verso 4 que comete pecado,
transgride a Torá, quebra a Torá de Moisés. Pois o pecado é a transgressão da Torá. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Olha como eu vou e você também reconhecer o remidor, o Goel, né? Ele diz assim: bem sabeis que nele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado, diz o texto. Vamos até o verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Por que não vive pecando? Porque ele é o padrão de santidade. O Espírito está e permanece nele, diz João, o imersor. E todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu e nem o conhece. Você não passa pela experiência de João, o imersor, que viu e conheceu, que nele habita o Espírito e o Espírito permanece nele, o meu irmão. Então, se você utiliza Yeshua nas suas práticas, não é só utilizar em palavras, mas na sua prática, em serviço a Adonai, você está apto a se apresentar diante de Hashem. A leitura é fácil, o entendimento é fácil, mas o proceder precisa ser fácil também. Difícil, né? Buscar esse nível de santidade, mas você, Adonai é Pai, Ele te dá Yeshua como exemplo, Ele te dá a Torá para você seguir, Ele te dá todos os caminhos, Ele te dá o passo a passo para que você não venha se perder. O ciclo do santuário, o ciclo é uma expressão que eu falei, é monetária, né? É o shekel. A raiz do termo é shakal, é pesar na balança, é medir o peso. Você e eu precisamos antes, após desfaltar o altar, nos apresentar, porque Adonai vai pesar a mim e a você e vai medir o peso. Que peso? O meio shekel. O meio shekel. É? Sim. É o termo nojento, é essa aí. É o meio shekel. Por isso que nós citamos Daniel capítulo 5. Vai lá ver se você vai ver Belsazar, o playboy da Babilônia. Ele é um playboy da Babilônia. Os comentaristas falam que ele era neto de Nabucodonosor e vivia sob o auspício da Babilônia, sobre tudo aquilo que os que antecederam a ele fizeram. Mas ele não observava a Torá, ele não seguia. No capítulo 5 de Daniel, olha o verso, tanto verso aqui, né? Mas vamos só o 25 e 26, para que a gente não se estenda. Capítulo 5, verso 25. Não, vamos ao 22. Eu fico tentando cortar os textos, mas não tem como, gente. Vamos ao 22, 5 mesmo, capítulo 5 de Daniel, verso 22. Mas tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. O que é tudo isso? Tudo que Nabucodonosor passou e retornou-se para Adonai. Ó, o 23. Em vez disso, levantaste contra o Eterno do céu, o Elohim do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas Elohim, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Ele pegou os utensílios feitos sobre medida, santificada a Adonai. Eles são santificados e consagrados para uso exclusivo. Por isso que é consagrado. Olha o que ele faz. Ele usa de qualquer forma para uso próprio, dando a sua personalidade ao uso de instrumentos sagrados, de utensílios sagrados. Olha o verso 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se nessa escritura. Esta é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene,
contou Elohim o teu reino e acabou. Cessou-se. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Tinha mais do que meio shekel, ou menos do que meio shekel. Foi encontrado falta nele, ó. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. Ele foi encontrado falta na balança e foi morto o playboy Belsazzar. Então, há juízo sobre mim e sobre você se nós nos apresentarmos fora do padrão de santidade exigido por Adonai. Vamos lá ao profeta Oséias primeiro. Vai lá no profeta Oséias para você ver essa questão urgente, urgentíssima para mim e para você, que precisamos ser contados por Adonai e aptos a nos apresentar diante de Hashem. O profeta Oséias, espera aí que eu não fui lá ainda não. No capítulo 12, vai lá por favor, ele vai falar bem assim, que há ali um manipulador de medida, de peso, vai manipular o peso e medida e vai ser encontrado em falta por causa da manipulação. Essa manipulação, ela está dentro desse conceito que Léo ensinou agora pela manhã, de que você vai imprimir a sua personalidade ao serviço de Adonai. Aqui, ó, no capítulo 12, do verso 6. Queria ler todo ele, mas vamos ao verso 6. Ele diz assim, olha, retorne ao teu Elohim. Oséias 12, verso 6. Retorne-te a teu Elohim. Guarda o amor e a justiça. E em teu Elohim espera sempre. O mercador de balança, enganadora, em sua mão, ele ama a opressão. É o mercador, é o manipulador de medida. Ele é amante aqui, ó, da opressão, porque ele é manipulador de medida diante de Hashem. Cuidado, para que eu não venha parecer aquilo que eu não sou, e eu e você sermos encontrados em falta, e Adonai fala bem assim para você, olha, você é manipulador de medida, você é um amante da opressão. Saiba que sobre o manipulador de medida, de peso e de medidas do santuário, que é amante da opressão, virá sobre ele o juízo sobre essas injustiças. Por quê? Porque pesos e medida vai falar de uma justiça de Adonai. O profeta Amós, o profeta Miqueias, que nós vamos lá, você vai ver eles falando, gritando isso para a comunidade de Israel. Vira só a página aí, está no próximo livro aí, em Amós, capítulo 8. Para você ver que quando Moisés vai se colocar entre Adonai e o povo, ele vai se colocar na medida perfeita, como meio shekel. Ele vai colocar-se entre o juízo de Adonai e a rebeldia do povo. Adonai fala bem assim para ele, Moisés, deixa eu começar uma nova nação a partir de você, uma nova geração a partir de você. Aí ele vai se apresentar como meio shekel. Ele vai ser aquele que vai se apresentar como intercessor entre Adonai e o seu povo. Para você entender o que é ser meio shekel. O que você é ter essa medida de santidade? Você vai se colocar entre Adonai e o seu povo. Entre Adonai e esta congregação. Quando você se coloca a fazer um serviço para Adonai. Por isso que é um serviço público. Você coloca-se entre Adonai e a cidade rebelde de Vitória, que não foi nem destruída no dia de ontem, porque Adonai ama, ou porque tem um povo que ora pedindo misericórdia, clamando.
por essa cidade, pelas a Pentópolis, a grande Pentópolis aqui, né? Pentápolis, perdão, Pentápolis, Vila Velha, Cariacica, Viana. Então tem alguém intercedendo, tem alguém se colocando entre eles, tem alguém que se apresenta como Mei Shekel, em medida de santidade. O profeta Amós, no capítulo 8, ele começa assim: o eterno Elohim, Amós, depois nós vamos a Oséias, Miqueias, perdão. Vamos a Amós primeiro. Aí o profeta aqui no capítulo 8, no verso 1, diz assim: o eterno Elohim assim me fez ver um cesto de frutos do verão, e perguntou: o que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos do verão. Então o Eterno me disse: chegou o fim sobre o meu povo, Israel. Daqui por diante, nunca mais passarei por ele. A glória prometida se retirando dos Bene Israel, dos filhos de Israel. Mas os cânticos do templo serão uivos naquele dia. O povo vai se humilhar, vai chegar à medida de aceite de Adonai, mas os cânticos no templo serão uivos naquele dia, diz o Eterno Elohim. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isto, vós que pisais o necessitado, e destruís os pobres da terra, dizendo: quando passará o Rosh Chodesh, a lua nova, para que vendemos o grão, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo com S. Manipulação de medida. Olha aqui, ó, o manipulador de medida. E diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo enganosamente com balanças desonestas, e comprando os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sandálias, e vendendo o refúgio do trigo. Isso aqui o profeta Amós está ensinando que mesmo que eu venha, Leonardo, e coloque a cara no chão aqui trabalhando, se isso não estiver no meu coração, porque para vocês que vêm pode ser um homem do Mei Shekel, trabalhando, servindo a Adonai em todas as situações, mas o meu proceder e a minha medida tem que ser Yeshua. Está vendo aqui? O comportamento aqui tem que ser o mesmo lá fora, servindo os pobres, aqui ó, abrigando os pobres em celeiros, dando de comer. Agora você vem diminuir o efa e aumentando o ciclo e procedendo enganosamente com balanças desonestas? Você é manipulador de medida do santuário. Virá juízo sobre você. Depois você continua a leitura, mas vá lá no profeta Miqueias para você ver a mesma situação. Os profetas vão gritando isso para mim e para você, irmãos, para que eu não venha ser manipulador daquilo que foi santificado por Adonai. Ele precisa contar comigo e com você. Espera aí que eu não fui a Miqueias ainda. Ezequiel. Daniel, Oséias, Sofonias. Eu marquei aqui. O Rogério está cantando para mim. Baruch Hashem. Diz assim, olha, no capítulo 6, verso 10, por causa do nosso tempo. Diz assim, olha, no capítulo 6, verso 10. Vou pedir desculpa de novo, vamos ao verso 8. Ele te declarou ao homem: o que é bom? E o que o Eterno pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Elohim. A voz do Eterno clama à cidade. Temer-lhe o nome é sabedoria. Escutai a vara e a quem ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade, o efa pequeno, que é detestável. Poderei eu inocentar balanças falsas, com um saco de pesos enganosos?
Os seus ricos estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos seus pecados. Porque não traz a medida correta, o padrão exigido de Torá, de meio shekel, que você viu, que João Batista reconhece, aquele remidor Yeshua, como aquele que tem uma expressão de remidor do meu shekel. O ciclo aqui do santuário é expresso pelos nossos pais como o ciclo da santidade. Eles citam como um shekel hakodesh, que é a introdução do homem com a sua oferta na esfera do que é sagrado, o santuário. O homem e a sua oferta na esfera do que é sagrado, dentro do santuário. Exige do homem o mesmo estado, de estar limpo, de ser puro, para ser reconhecido que pertence ao âmbito do sagrado. Então eu preciso estar juntamente e ser reconhecido quando eu adentrar na esfera do sagrado, de estar limpo, de estar puro, senão eu não vou pertencer ao âmbito sagrado. Eu posso estar aqui, mas não pertenço ao âmbito sagrado. Esse texto, esse conceito, vai trazer para nós e para você, para mim e para vocês, a questão daquela vertente de que eu estou no ambiente sagrado, eu estou santificado. Eu toquei na arca, eu estou puro. Santidade não se transfere. Por isso que a busca por a medida do santuário em meu coração, ela é eficaz para mim e para você, para que você possa pertencer ao âmbito do que é sagrado. Porque a exigência, em todo o livro do Levítico você vai encontrar, a exigência é: sede santos, ou santos sereis, porque eu, o eterno vosso Elohim, sou santo. O livro do Levítico vai toda hora lembrar a mim e a você que eu preciso ser santo, que você precisa ser santo, porque o eterno nosso Elohim é santo. Você lembra dos incensários? Os incensários, dos 250 ofertantes dos incensários, morreram todos, mas os incensários foram consagrados a Adonai. Os seus ofertantes, não. Mas o instrumento, sim. O serviço, sim. O ofertante, não. Pode falar. Pode falar no microfone, professor. O incensário passa pela purificação. Isso. E volta ao uso sagrado. A purificação dele é pelo fogo, né? Isso. Porque nem tudo se purifica com fogo, sangue. Porque nem tudo se purifica com sangue, diz Hebreus. Então o incensário passa pela purificação ou do fogo ou da água. Isso. Ô Leomar, quando você falou exatamente essa questão de que eu estou no ambiente sagrado, eu toco o sagrado e por isso eu me considero parte do sagrado, isso não cabe ao homem estabelecer se você é parte do sagrado ou não. Cabe ao homem o desejo de estar consagrado para estar no sagrado. Mas quem vai determinar isso é o próprio Eterno. Porque Nadab e Abiú estavam ali consagrados. Eles tinha sido deitado óleo sobre a cabeça deles, tinha sido vestido com a roupa sacerdotal. Eu não conheço uma descrição de um ambiente mais sagrado do que esse. E eles tomam o incensário sagrado, lançam fogo, e a Bíblia diz que eles são incendiados por Adonai. O problema todo, Leomar, é exatamente a altivez que pode nos abater por causa da esfera sagrada. Não é à toa que aquela pia colocada ali embaixo
para preservar a entrada dentro do Migdal Eder, da Torre do Rebanho. Já é um aviso de que o ambiente ali é sagrado. Está anunciando, o ambiente é sagrado. E cuidado ao trespassar, não é um desencorajamento. Não. Mas é atente-se, porque vai pisar num lugar, por isso que ele tem que ser separado. Isso. Por isso que tem tanto zelo com ele para cuidar. Por isso que existe uma bênção que inicia com Baruch ali. Isso. Esse cuidado, Leomar, eu vejo que talvez seja o grande desafio nosso de desvincularmos a concepção de que o sagrado ele se restringe àquilo que os meus olhos definem como sagrado. Porque eu não preciso dizer para você, Leomar, que botar um talite e pegar um Sefer Torá para fazer um cortejo é sagrado. Eu preciso falar isso? Não. É uma coisa óbvia o sagrado. Mas nós somos pegos por causa da altivez. Isso. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Yeshua vai celebrar a última Páscoa. Ali é a base bíblica que nós temos de que ele cumpre todos os ritos do Seder de Pessa, para que enxergue-se aquele ato de Yeshua como o cumprimento perfeito do Seder de Pessa e não uma ceia que foi estabelecida como um engano a respeito disso aqui. Só que você imagina, Leomar, o que é? Se coloca na situação, todos nós aqui somos convidados pelo Messias, porque esse era o problema dos discípulos aqui. Vocês vão celebrar o último Pêssar comigo, da minha vida física, antes de eu vencer a morte. Pensa se você vai se considerar ou não um sujeito privilegiado. Eu vou sentar à mesa com o mestre das elevações, né? No último momento. Aí você vê ele declarar o sangue, o pão, ele santifica aquele momento. Só que aí no verso 24 vem assim, a continuidade. Eles estavam lá no Pêssar. Houve também entre eles, entre quem? Os discípulos que estavam à mesa de Yeshua em Páscoa. Uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Olha onde é que a gente é pego. Está vendo? A mesa. Não, o que eu Nós quero somos dizer, pegos à mesa. Mas acabou a cerimônia já tinha acabado. O ar, a atmosfera de santidade aparentemente já não era sagrada mais. Eu já comia, eu já bebi, eu já me alegrei com o Messias. Aí o Messias vem entrando quente. Os reis dos gentios dominam sobre eles. E os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, me coloco entre aquele que serve. E Yeshua entra dentro de uma questão de que não é porque a cerimônia, fisicamente falando, se encerrou, que eu posso me considerar a ponto de discutir se eu sou maior que você ou se você é maior do que eu. Se eu fiz mais bem feito que você, não encerra no ato de encerramento da cerimônia ritual. Ela precisa se prolongar para a nossa vida. Depois de faltar, voltar. É a mesma coisa, Leomar. Eu não posso sair daqui de um ambiente sagrado e ali na porta soltar um palavrão, porque o ambiente sagrado não serviu para nada para mim. A minha conduta fora tem que ser a mesma conduta dentro. Esse é o problema das religiões. Você é o religioso ali dentro do local que você considera sagrado. Lá fora, se me der na cara, eu vou te dar de volta. Antes de eu apanhar, eu bato em você. Essa é a regra. A regra de santidade do meio shekel, ela é um valor monetário ínfimo, porque ele se estende nas mínimas coisas do meu cotidiano. Se eu não souber entender isso, que a atmosfera sagrada não se restringe ao ambiente físico que eu considero sagrado, se a mesa da minha casa não for sagrada para mim, a religiosidade minha para comer nesta mesa aqui da casa não tem valor nenhum para Adonai. Se dentro da minha casa eu não ensinar o meu filho que ele não pode ficar sem camisa numa mesa e com o pé em cima da mesa na hora de comer, eu tô tirando o ar de sacralidade de uma mesa
que Yeshua estava aqui sentado, que não era nem na casa dele, mas que ele escolheu para celebrar o Pêssar. É essa visão do Mei Shekel que você está nos dando, que é importante que nós entendamos, porque a nossa vida é uma continuidade do ambiente sagrado onde nós somos ensinados. Amém. E isso é o difícil da história, entendeu? Amém. À tarde, nós vamos retornar, entrando na Haftará, porque nós vamos ver que o profeta Isaías, ele vai ter que ser confrontado, ele vai confrontar Acabe, que é o rei, vai confrontar o povo que não tomou uma posição e vai confrontar os sacerdotes de Baal. Ele vai ter ali aquela mesma postura de um sacerdote que precisa ir lá e fazer toda a limpeza do altar, por você, pela sua família e por toda a casa de Israel. Então nós vamos entrar nessa questão daquele que achar que, por ser um ambiente sagrado, eu estou santificado, se não houver em mim uma postura de continuidade. Amém? Então a gente volta depois às 15h30 com essa questão. Pai, muito obrigado, que o Senhor venha continuar a falar ao nosso coração, nessa conversa da Torá, nesse estudo, nessa meditação de Tua Palavra. Seja conosco para que nós não venhamos fazer nem além e nem aquém daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Que nós não venhamos imprimir nada de diferente ao qual o Senhor já estabeleceu para nós. Para que o Teu nome seja honrado, para que nós possamos olhar para o nosso Adon Yeshua e ser pertencente a Ele. Pai, muito obrigado. Que o Teu nome seja glorificado tanto para nós quanto aquele que nos acompanha de fora. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.